Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta com mais uma transmissão ao vivo, respondendo questões da Fundação Carlos Chagas, da FCC, para o concurso do TRE São Paulo 2016-2017. Bem-vinda a Ju Pivovar, bom dia Ju, seja bem-vinda a essa transmissão de quarta-feira, hoje dia 21/12/2016, já bem pertinho do Natal. Bem-vindo também ao João Seabra. Bom dia, João, que está chegando aqui na nossa transmissão agora. Ok, pessoal, só para explicar como sempre, eu vou colocar a questão número 1 agora na tela e a questão vai ficar por 2 minutos e após 2 minutos, então, a gente vem aqui e resolve a questão e também vamos dar o gabarito, ok, pessoal? O Johnny Cristóvão de Santana, bom dia, Johnny, também chegando na nossa transmissão. A Fátima Martins também conseguindo aqui chegar nessa transmissão ao vivo. Seja bem-vinda, Fátima. Bem-vinda também a Nádia Camilo, que acabou de chegar também aqui na nossa transmissão ao vivo. Ok, pessoal. A Larissa Barbosa também, seja bem-vinda, Larissa, bom dia. E é isso aí, vamos lá, em busca de uma questãozinha aqui, vamos colocar a questão número 1 no ar, está aí a questão já. Vou colocar o contador de 2 minutos, e então em 2 minutos eu vou retornar aqui, né? Ok, beleza, vamos lá, deixa eu passar 2 minutos, daqui a 2 minutinhos de volta, resolvendo a questão. É isso aí, pessoal, estou de volta aqui, vamos resolver essa questão, mas antes vamos ver as respostas aqui nas mensagens. Vamos dar uma olhadinha ali, bem-vindo ao Cleiton Ferreira, que também chegou aqui na nossa transmissão, bom dia, Cleiton. E a Ju Pivovar respondeu a letra D de Dinamarca, o Cleiton Ferreira também a letra D, a Larissa Barbosa a letra D, a Nádia Camilo também indicou a letra D, a Érica Souza, bom dia, Érica, também indicou a letra D, o Johnny Cristóvão Santana a letra D, a Fátima Martins também indicou a letra D, disse não tenho certeza, mas a gente já comentou mesmo, né, Fátima, isso em aula. O João Seabra ali a letra D e a Thelma Ferreira também a letra D. Então vamos lá, a questão diz o seguinte, ó, mensagem não solicitada e mascarada sob comunicação de alguma instituição conhecida e que pode induzir o internauta ao acesso a páginas fraudulentas, projetadas para o furto de dados pessoais ou financeiros do usuário. Trata-se especificamente, a resposta aqui de fato é a letra D de Dinamarca, já vamos marcar phishing, porque phishing é um site ou um e-mail falso, bem parecido com o verdadeiro, mas que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Quantas vezes eu já recebi no meu e-mail, por exemplo, com a logomarca, vamos imaginar aqui, do Banco do Brasil.
Imagina que eu recebi um e-mail e tinha lá nesse e-mail a logomarca do Banco do Brasil, pedindo para atualizar os dados cadastrais da minha conta no Banco do Brasil. Só que eu não sou correntista do Banco do Brasil, então eu já percebi que aquele era um e-mail falso. Isso é um phishing. Phishing é quando recebemos um e-mail falso ou um site falso que é bem parecido com o verdadeiro, logomarca, imagens, tudo igualzinho ao site verdadeiro. Só que na verdade é um site falso que me enviaram através de um e-mail, um link, eu cliquei, acessei esse site falso e ele estava lá solicitando informações pessoais. Por isso que eles chamam de phishing, porque eles ficam soltando a isca para milhões de usuários. Alguém vai cair e eles vão pescar as informações. Daí o termo phishing, de pescando do inglês, ok? Então, phishing é um site ou e-mail falso, bem parecido com o verdadeiro, que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Por isso a resposta aqui, de fato, a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Mas como sempre eu gosto aqui nas minhas transmissões ao vivo de comentar as outras opções, o que significa o termo keylogger da letra A. Keylogger é um tipo de recurso que consegue armazenar em arquivo de texto todas as teclas digitadas no teclado pelo usuário. Imagina se tiver um keylogger instalado no meu computador e alguém de forma mal intencionada instalou esse keylogger. E eu não sei que o keylogger está instalado no meu computador. Agora, tudo que eu digito no meu teclado, inclusive nomes de usuário, senha, o que eu vou teclar nas redes sociais, não importa. Tudo que eu teclar no meu teclado fica armazenado num arquivo de texto e essa pessoa mal intencionada que instalou o keylogger no meu computador, de tempos em tempos vai lá, pega esse arquivo de texto e lê tudo o que eu digitei no teclado. Então, o keylogger também é um tipo de malware, também é um tipo de programa malicioso que armazena em arquivos de texto todas as teclas que o usuário digita no teclado. Isso é muito perigoso porque se tem um keylogger instalado no computador do usuário, sem que esse usuário saiba, ele pode estar sendo monitorado nas suas ações em relação à digitação do teclado sem perceber, né? Então isso é muito importante. Bom dia ali também a Karina Alvar, que acabou de chegar aqui na nossa transmissão. Seja bem-vinda, Karina, e bom dia. A Fátima Martins disse, esse e-mail falso pode ser confundido com vírus? Ah, olha, importante a pergunta aqui da Fátima Martins. Fátima, é o seguinte, ó, o phishing não é um vírus. Olha que importante, phishing não pode ser chamado de vírus de computador. Ele é só o site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que quer capturar as informações de identificação do usuário. Mas se uma prova indicar que phishing é um tipo de vírus, não. Então é muito importante a pergunta aqui da Fátima Martins, porque não podemos responder em prova que phishing é vírus. Podemos responder sim que é uma atividade maliciosa. Então está enquadrado como malware, como sendo um recurso mal intencionado, mas não como sendo vírus de computador. Porque vírus tem características especiais. Para ser vírus de computador, é um programa que se propaga infectando hospedeiros. Para ser vírus, precisa ser um programa mal intencionado, é claro, mas precisa de um hospedeiro para funcionar e tem que ter a capacidade de se replicar. Por isso que phishing, embora seja enquadrado como malware, vírus de computador não é. Aí a letra C também tem algo importante ali, ó, botnet. Botnet é uma rede de programas bots. Por isso botnet é uma rede de pequenos programas chamados bots que quando instalado no computador do usuário, esse cara que instalou o bot no computador do usuário, e aliás instalou bots no computador de vários usuários, controla remotamente esses programas chamados bots e agora usa esses computadores que os bots estão instalados como computadores zumbis. Quer dizer, o cara que instalou vários bots em vários computadores controla remotamente esses computadores e faz esses computadores agora realizarem ataques em sistemas servidores com o intuito de fazer os sistemas servidores saírem fora do ar. Esses ataques nós vamos chamar de ataques de negação de serviço. E o termo botnet da letra C de Canadá compreende uma rede de programas bot. Por isso que um botnet é uma rede de programas bots que alguém instala no computador de centenas de usuários e controla remotamente esses computadores para realizar ataques DOS ou ataques de negação de serviço, né? Bem, aqui também temos a letra E de Equador. A letra E de Equador, rootkit, se refere a um conjunto de programas que asseguram
a permanência de um invasor num sistema que foi previamente invadido. Então imagina alguém que invade um computador e instala um conjunto de programas chamado rootkit, ali da letra E, nesse computador. Isso assegura que ele continue naquele computador invadindo e obtendo informações. Então o rootkit é um conjunto de programas que, quando instalado no computador do usuário, assegura que esse invasor continue invadindo esse computador permanentemente, desde que, claro, esse recurso não seja removido daquele computador. Mas aqui, como a questão falava, né, mensagem não solicitada sobre comunicação de alguma instituição conhecida, principalmente bancos, muitos phishings a gente recebe como se fosse de banco, só que é falso, não é daquele banco, né? Ali o João Seabra perguntando como ficar sabendo que eu tenho um keylogger. Muito importante, ó. Tem vários programas de proteção que dão alertas em relação a keylogger, que normalmente está embutido num spyware, num programa espião. Um dos programas mais eficientes para detectar esses programas espiões, esses spyware, é o Windows Defender. Então, respondendo ali ao João Seabra, a melhor atitude é instalar um programa chamado Windows Defender, que é um programa de proteção que, quando instalado, que vem junto com o Windows, e quando ativado no computador, o Windows Defender é muito eficaz para monitorar e tentar impedir a atividade de spyware, de programa espião. E esses keyloggers citados aqui na letra E, João, vem junto com um spyware, vem dentro de um programa espião. Então é muito útil usar e ativar o Windows Defender, que é um recurso anti-spyware que a gente tem dentro do Windows, acaba sendo bem interessante realizar essa tarefa, ok? Bom dia, Cris Alves, que acabou de chegar aqui na nossa transmissão, seja bem-vinda, Cris. Vamos lá então para a nossa questão número 2 da aula de hoje, questão resolvida, ok? Questão 2 agora. Sempre lembra, pessoal, para quem está chegando agora ou quem não acompanha as nossas transmissões ou não acompanhou ainda, nós vamos deixar 2 minutos a questão e daqui a 2 minutos eu retorno para resolver a questão e indicar o gabarito, ok? Deixa eu só, a Thelma Ferreira ali perguntando, e se eu tiver o Linux? Thelma, mesmo com o Linux instalado, o Linux não é imune a vírus de computador, como muita gente diz, está errado, o Linux não é imune a vírus, e também não é imune a programas maliciosos, como por exemplo, os phishings ou os keyloggers e assim por diante. Agora, se a pessoa tem instalado o Linux, que é o caso da Thelma Ferreira ali provavelmente, o ideal é instalar algum tipo de outro programa de proteção. E aí tem vários programas de proteção que muitas vezes são até gratuitos e que a pessoa pode baixar da internet. O ideal é colocar, para pesquisar, o termo anti-spyware, que aí tu pode instalar também no Linux, ok? Então vamos lá, questão número 2, agora vai ficar aparecendo na tela aí a questãozinha, vou soltar o contador e em 2 minutos eu estou de volta para a gente resolver também essa questão. Até daqui a pouco.
Ok, pessoal, estamos de volta aqui na nossa transmissão. Agora, para responder a questão número 2, vamos dar uma olhadinha ali nas mensagens que vão chegando, quais as respostas os alunos estão indicando. Então, aqui vamos ver lá. A Larissa Barbosa respondeu a letra B de Brasil. A Cris Alves, a letra B de Brasil também. A Karina Alvar, a letra A. A Nádia Camilo respondeu a letra B. A Fátima Martins, a letra B, a Thelma Ferreira, a letra A, e o Johnny Cristóvão de Santana ali também vai da letra B de Brasil. Bem, vamos lá, pessoal, olha só, atentamente agora o enunciado é bem importante aqui. A Ju Pivovar disse, para mim não é a A e nem a B. Isso aí, a Ju Pivovar ali dizendo, pelo menos não é a A e a B para a resposta da questão. Vamos ver de fato qual é a resposta correta, né, Ju? Olha só. Quando a gente fala sobre criar, observa, para criar na área de trabalho do Windows um atalho que abra um arquivo contido em uma pasta do computador, pode-se arrastar o arquivo com o mouse da pasta de origem para a área de trabalho, mantendo pressionado a tecla. Percebe o que eu vou dizer para vocês? A tecla Shift serve quando eu arrasto um arquivo, usando, por exemplo, o botão esquerdo do mouse pressionado, se eu arrastar arquivos dentro do Windows, usando a tecla Shift pressionada, a tecla Shift serve para mover. Ela move o arquivo, ela retira da origem e coloca no destino. Se eu arrastar mantendo pressionado a tecla Ctrl copia o arquivo. Arrastar arquivos mantendo a tecla Ctrl pressionada serve para copiar o arquivo. Isto é, mantém na origem e cria uma cópia idêntica no destino. Agora, se eu quero criar um atalho, e observa o que a questão diz, ó, para criar na área de trabalho do Windows um atalho. Como ele quer criar um atalho, a tecla recomendada é a tecla Alt da letra D de Dinamarca. Então é arrastando arquivos, mantendo a tecla Alt pressionada, que nós criamos um atalho para aquele arquivo. Observa, o Shift, arrastamos arquivos, mantendo a tecla Shift pressionada da letra A para mover. Arrastamos arquivos mantendo a tecla Ctrl pressionada para copiar o arquivo. E arrastamos arquivos mantendo a tecla Alt pressionada para criar atalho. Como a questão foi clara, ele queria criar um atalho, aí a resposta era a tecla Alt, letra D de Dinamarca, então o gabarito para essa questão. Ok? O Johnny Cristóvão Santana ali dizendo, caraca, é verdade. Mas essa questão, tu vê a quantidade de respostas aqui que não foram as respostas corretas, né? A resposta era a letra D de Dinamarca. Então, a regra é bem simples. Para ficar fácil para o estudo é assim. Pensou no Windows em arrastar arquivos, se a questão for desse assunto, observa, arrastar arquivos com a tecla Shift, move. Arrastar arquivos com a tecla Ctrl, copia. E arrastar arquivos mantendo a tecla Alt pressionada, cria um atalho. Essa é a resposta que a Fundação Carlos Chagas acabou exigindo nessa questão, certo? Então, Alt serve para atalho. Ali até tem uma brincadeirinha da Cris Alves ali, que eu acho legal. Por exemplo, liga a ideia de Alt, isso quando arrasta, né? Pensa em Alt, pensa em atalho. É Alt, mas que já lembraria atalho. ALT, né? Claro que é atalho, mas daria para fazer essa associação para brincar um pouquinho. Quando eu arrastar com o Alt é atalho. Isso poderia ser usado aqui para a gente lembrar, ok? Beleza, pessoal. Ali a Cris mandando essa dica bem interessante aqui, né? E a Larissa ali agradecendo também a Cris em relação a essa dica. Ok, pessoal. Vamos para a nossa questão número 3 da aula de hoje. Para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo ou para quem ainda não acompanhou outras questões, já vamos indicando aqui como funciona. Vai ficar 2 minutos a questão no ar. Em 2 minutos eu retorno para explicar a questão e também para indicar o gabarito e a resposta correta, ok? Beleza, vamos lá. Vamos soltar a questãozinha número 3 agora aí na jogada. Está aí a questão já aparecendo. Vou disparar o contador e em 2 minutos eu estou de volta. Até lá.
isso aí, pessoal, estamos de volta agora para responder mais essa questão sobre correio eletrônico. Vamos olhar ali as mensagens que vão chegando no chat, vamos ver que respostas nós temos ali, né? A Érica Souza aqui também disse que naquela questão anterior sobre atalho, a Érica também disse que usa a mesma história que a Cris disse lá, de usar atalho para pensar na tecla Alt em relação à criação de atalho. Né? Beleza, a Karina Alvar indicou a letra D de Dinamarca para essa questão. Vamos ver as outras mensagens aqui que vão chegando. Então, a Karina Alvar disse a letra D, a Cris Alves vai de letra A de América, o João Seabra também indicou a letra D, a Nádia Camilo D ou E, deu duas não pode, né, Nádia? Tem que escolher uma. O Johnny Cristóvão vou de letra D, a Fátima Martins também indicou a letra D, a Érica Souza a letra D, o Johnny perguntando o que é mime, já vou explicar, Johnny, segura ali um pouquinho que já vamos explicar. A Thelma Ferreira indicou a letra B de Brasil, é isso, né? A Thelma Ferreira indicou a letra B. Ali depois a Nádia Camilo esqueceu sobre o mime, mas eu já vou explicar, Nádia, o que significa o mime também. A Érica Souza, SMTP, sua mensagem está partindo, boa dica ali. O Cleiton Ferreira indicando ali a letra B de Brasil e a Ju Pivovar a letra C de Canadá. Ok, bom dia Maria Silva, que está chegando na nossa transmissão agora, seja bem-vinda Maria. Então vamos lá a explicação, acompanha comigo. Eu vou destacar aqui de forma ampliada cada item, porque aí nós podemos pegar item por item e discutir. Então vamos começar com a discussão do item 1 da questão. Sobre correio eletrônico, considere que um webmail exige o protocolo POP para receber as mensagens e o protocolo SMTP para enviar as mensagens? Olha o detalhe. A princípio, quando a gente pensa em programas de e-mail, a gente pensa o seguinte: o SMTP serve para enviar. SMTP é um protocolo usado para enviar mensagens de e-mail, para o envio das mensagens de correio eletrônico, para a saída das mensagens de e-mail. E o protocolo POP é um dos protocolos para recebimento de mensagens de e-mail, para receber, para a entrada das mensagens de correio eletrônico. Um outro protocolo que também existe para recebimento de mensagens de e-mail é o IMAP. Então, tanto o POP quanto o IMAP são, de fato, protocolos para entrada, para receber mensagens de e-mail. Só que um detalhezinho importante aqui na questão, acompanha comigo. Quando o sistema é webmail, que é acessar as mensagens de e-mail através das páginas da web usando navegadores, então, quando não é um programa de e-mail cliente instalado no computador do usuário, é um webmail, nesse caso, não é o POP que se utiliza para receber. Quando é webmail, o protocolo para receber e-mail é o IMAP. O POP é usado em programas clientes de e-mail e não em sistema webmail. Então, observa o perigo aqui do item 1. Um webmail exige o protocolo POP para receber. Errado. O webmail exige o protocolo IMAP para receber. IMAP e não o POP. O POP é usado em programas clientes de e-mail, como o Outlook Express, o Microsoft Office Outlook, o Mozilla Thunderbird. Nesses programas clientes de e-mail, eu posso configurar a conta de e-mail para receber via POP ou via IMAP. Mas quando o sistema é webmail, o protocolo não é o POP para receber, é o IMAP. E qual é a diferença? A diferença é que o POP recebe e, por padrão, esvazia a caixa postal do servidor. E o IMAP recebe a mensagem e, por padrão, não esvazia. Então, o erro aqui do item 1, o item 1 está errado, não por causa do SMTP, porque o SMTP, ele disse, o SMTP para enviar as mensagens, certo? No webmail, o IMAP recebe e o SMTP envia. A parte do SMTP dessa questão está certa. O erro foi ter dito que era o POP. Então tem que cuidar muito aí, o item 1 está errado, né? Ali chegando, a Priscila Mendes tinha indicado a letra D de Dinamarca também. Vamos ver. A Ju Pivovar dizendo POP recebe, mas descarrega a mensagem no PC. Exatamente, boa dica ali da Ju Pivovar, que disse isso, ó. O POP recebe e descarrega a caixa postal. Quer dizer, quando tu recebe via POP, esvazia a caixa postal do servidor. Por isso que em webmail é IMAP, porque o IMAP recebe, mas não esvazia a caixa postal do servidor. Então, boa dica ali, né? Ali, vamos ver aqui o Jonathan Silva. Bom dia, Jonathan, seja bem-vindo à nossa transmissão. A Karina Alvar
poxa, acho que mancada ela quis dizer ali, tem que cuidar muito o item 1 aí em relação ao POP, que serve para receber, mas não em webmail, né? A Nádia Camilo ali falando AF, e a Cris Alves ali que acabou também errando a questão. Johnny Cristóvão provavelmente também ali botando uma carinha de triste. A Gláucia, bom dia, Gláucia, seja bem-vinda à nossa transmissão. E a Gil Pivovar ali também indicando. Então tem que cuidar muito esse item 1, né? Tu vê que é uma pegadinha esse item 1 perigoso, ok? Pessoal, errado o item 1, vamos para o item 2, analisando comigo agora o item 2 da questão. Ao utilizar um programa cliente de e-mail, as mensagens podem ser lidas de qualquer computador por meio de um navegador? Ao utilizar um programa cliente de e-mail, as mensagens podem ser lidas de qualquer computador por meio de um navegador? Errado. O item 2, pessoal, está falando sobre programa cliente de e-mail, como, por exemplo, o Mozilla Thunderbird, o Microsoft Office Outlook, o Outlook Express. Quando é programa cliente de e-mail, as mensagens vão ser lidas através daquele computador onde o programa de e-mail está instalado. O item 2 só estaria certo se ele tivesse dito ao utilizar webmail. Se ele tivesse dito ao utilizar webmail, as mensagens podem ser lidas de qualquer computador por meio de um navegador, certo? Aí sim, se fosse webmail, o item 2 estava certo. Mas por que o item 2 está errado? Porque quando eu uso o programa cliente de e-mail, não acessamos as mensagens de e-mail por meio de navegador. Quando é programa cliente de e-mail, nós acessamos as mensagens pelo programa cliente de e-mail e não com o uso de um navegador. Isso é correto para o webmail. Por isso que o item 2 também está errado. O item 1 estava errado, o item 2 também está errado, né? Ali a Daiane Costa dizendo bom dia, estudando para a prova da Polícia Militar de São Paulo, adoro as suas aulas. Obrigado, Daiane, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. E dá para aproveitar sim essas questões que nós estamos passando aqui, Daiane. Boa parte dessas questões estão de acordo também com a indicação do edital lá para a Polícia Militar de São Paulo. Então dá para aproveitar sim as explicações tranquilamente. Seja bem-vinda também a Daiane Costa, ok? Bem, pessoal, temos item 1 e 2 errados até agora. Vamos lá para o item 3, que era o que muita gente perguntou aqui nas mensagens, né, o significado do termo MIME. O item 3 diz assim: o MIME é uma norma da internet para formatação de mensagens que permite o envio de arquivos de qualquer tipo em e-mail. E é verdade, porque o sistema MIME, que é muito chamado de SMTP MIME, é o que incluiu a possibilidade dos sistemas de e-mail enviarem mensagens de e-mail com arquivos anexo, por exemplo, de diversos padrões, contendo imagens, contendo gráficos, contendo até tabelas, porque logo que os sistemas de e-mail surgiram, eles foram criados para enviar. O SMTP, quando surgiu inicialmente, que é para enviar e-mail, surgiu basicamente para enviar texto. Inicialmente o SMTP, os sistemas de e-mail, não tinham capacidade de enviar arquivos anexos com imagens, gráficos ou outros tipos de arquivos. Foi a inclusão de um sistema chamado MIME, que significa multifunção para mensagens de e-mail, Então, é esse recurso chamado MIME, a multifunção para mensagens de e-mail, que incluiu a capacidade dos sistemas de e-mail enviarem e-mails de todo tipo, sejam eles de texto, sejam eles com imagens, com gráficos, com tabelas, com arquivos anexos ou não. Então, atualmente, todos os sistemas de e-mail são baseados em SMTP MIME, SMTP como sendo o protocolo para enviar, com a multifunção para mensagens de e-mail, que é a capacidade de incluir arquivos anexos e outros recursos que não somente texto. Por isso o item 3 está correto, porque MIME significa multifunção para mensagens de e-mail e é o recurso que foi incluído nos sistemas de e-mail para que os sistemas de e-mail tenham agora a capacidade para enviar arquivos anexos, imagens. É que como a gente conheceu sempre e-mail assim, a gente acha que sempre foi assim, mas não, no começo os sistemas de e-mail, lá quando foram criados, quando a internet nem tinha chegado no Brasil ainda, os sistemas de e-mail eram basicamente transmissão de texto, ok? Bem, ali vamos vendo as mensagenzinhas aqui. Deixa eu só ler aqui o que está chegando de mensagens. Bom, a Fátima Martins.
Vou voltar para a primeira aula, a Fátima disse. Não, fica tranquila, Fátima. É só continuar aqui, a gente vai continuar explicando sempre. Percebe que mime a gente já tinha comentado, né, nas aulas aqui de informática e agora voltou a historinha. Mas é sempre legal porque agora a gente revê e vai reforçando as informações, né? O Tarcísio Dias ali chegando na nossa transmissão, dizendo: lá, professor, assisti muito às suas aulas para o INSS e gabaritei. Olha que felicidade aqui, parabéns ao Tarcísio Dias que gabaritou a prova do INSS assistindo lá as minhas aulas. Fico sempre muito honrado e muito feliz com isso, parabéns ao Tarcísio ali. O Sérgio René Pessoa Villanova, bom dia, Sérgio, seja bem-vindo à nossa transmissão. A Denise chegando ali também, bom dia Denise, seja bem-vinda também às nossas aulas. E a Cris Alves dizendo: aproveitando o estudo, existe e-mail que se autodestrói? Bem, o termo se autodestrói é um termo que precisa ser tecnicamente adequado. Na verdade, o que existe é a possibilidade de recebermos um sistema servidor receber um e-mail e não encaminhar para a caixa postal do usuário, porque ele está configurado com algum sistema de proteção. E aí, quando o usuário recebe esse e-mail pode nem vir para o usuário. Então aí poderíamos citar isso como autodestrói? Não, não é uma autodestruição. Na verdade é que o servidor de e-mail resolveu não continuar o envio daquela mensagem de e-mail por alguma razão em relação à segurança, e aí essa mensagem não chegou naquela caixa postal. Ok? Bem, então vamos lá para nós. Então só vamos pegar os itens. O item 1 e 2 certo e o item... Desculpa, 1 e 2 errado e o item 3 aqui certo. Como é que ficou a nossa resposta dessa questão, então, da questão 3? Se o item 1 e 2 estão errados e o item 3 sobre o mime está correto, a resposta é a letra C, onde diz 3 apenas. Então apenas o item 3 dessa questão é que de fato ficou correto. Aí a resposta e o gabarito, então, da nossa questão 3. Ok, pessoal? Vamos para a nossa questão 4. Para quem está chegando agora aqui na nossa transmissão ao vivo, eu vou disparar aqui um contador de 2 minutos. A questão vai ficar na tela por 2 minutos. E aí, depois de 2 minutos, eu volto para resolver a questão e indicar o gabarito com vocês, certo? Então, já vou soltar aqui a questão 4 na tela. Está aí a questão. Já vou sair de cena, vamos soltar aqui o nosso contador de 2 minutos e já já eu estou de volta. É isso aí, pessoal. Estou de volta aqui para a nossa transmissão ao vivo, respondendo agora a questão 4. Vamos ver as respostas que chegaram ali nas mensagens, aqui no nosso chat ao vivo hoje. Então vamos lá. O que temos de resposta aqui? Deixa eu só rapidinho aqui pesquisar com vocês. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Está ali.
O Sérgio René Pessoa Villanova indicou a letra B de Brasil. A Cris Alves a letra E de Equador. O Johnny ali disse letra B com dúvidas de que seja a letra A. A Denise respondendo a letra A. A Ju Pivovar na B, indicou a letra B. A Thelma Ferreira indicou a letra B. A Nádia Camilo indicando a letra A. A Gláucia Glau a letra A. O Cleiton Ferreira a letra B. Érica Souza a letra B. A Priscila Mendes indicou aqui a letra A. E a Fátima Martins também indicou a letra A de América. Bem, pessoal, percebe que aqui e ali só um pouquinho, deixa eu ver o que chegou de mensagem. A Larissa Barbosa perguntando, professor, essa aula vai ficar disponível depois? Vai ficar, Larissa, certo? Essa aula fica gravada e fica disponível depois no nosso canal V1 A Prova Logo. Então é só entrar no canal ali que todas essas transmissões ao vivo ficam disponíveis gravadas, ok? Então pode sim assistir depois tranquilamente. E a Karina Alvar indicando a letra E de Equador. Pessoal, olha só que importante, a questão diz assim, no Word não pertence a formatação de parágrafo à função. Percebe que ele está dizendo que alguma coisa não pertence à formatação de parágrafo, porque todos esses itens citados na letra A, B, C, D e E dessa questão, todos eles existem no Word, só que só um deles não pertence à formatação de parágrafo. Eu quero abrir aqui o Word, só para mostrar para vocês aqui, inclusive eu vou digitar aqui um texto vamos colocar aqui um texto em um determinado parágrafo, um texto qualquer, só para formatar aqui um parágrafo, e vamos ver tópico por tópico da questão. O primeiro disse, nível do tópico. Será que isso pertence a uma função de formatação de parágrafo, o nível do tópico? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Vou selecionar esse parágrafo e nós vamos clicar aqui para colocar, por exemplo, numeração. Aqui temos dentro do grupo parágrafo do Word, então clicando aqui na guia página inicial, dentro do grupo parágrafo, temos aqui um tópico chamado numeração. Eu vou clicar para numerar esse parágrafo, certo? Depois que eu apliquei numeração ao parágrafo, ainda dentro do grupo parágrafo, eu vou clicar nesse ícone que aparece no canto inferior à direita do grupo parágrafo, esse íconezinho. Quando nós clicamos nesse ícone, aparece a caixa de diálogo de formatação de parágrafo e aqui tem uma opção que diz assim, ó, nível do tópico. Percebe? Dentro da caixa de diálogo de formatação de parágrafo, existe uma opção chamada nível do tópico, que nesse meu exemplo está como corpo de texto, mas que eu poderia botar nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim sucessivamente. Quer dizer, eu posso mudar o nível do tópico dentro das formatações de parágrafo desse meu texto aqui dentro do Word. Então, o nível do tópico é sim uma formatação de parágrafo. Percebe que ele disse, não pertence à formatação de parágrafo. A letra A, nível do tópico, pertence sim à formatação de parágrafo, acabamos de ver. Então, a letra A não pode ser respondida, não é a letra A o gabarito da questão, porque nível do tópico é uma formatação de parágrafo. Vamos ver efeitos de texto agora. Acompanha comigo. Vou pegar aqui o meu Word, vou selecionar a palavra aulas e observa que dentro da guia página inicial, nós temos um grupo chamado fonte e um outro grupo chamado parágrafo. Ele pediu na questão o que não pertence à formatação de parágrafo. Dentro do grupo fonte, existe um botão que eu estou mostrando para vocês aqui chamado efeitos de texto. Quando eu clico no botão do grupo fonte chamado efeitos de texto, ele abre vários efeitos que eu posso aplicar nesse texto. Eu vou escolher um efeito qualquer aqui e vou aplicar ao texto aulas. Percebe que agora o texto aulas ficou com um efeito de texto que eu escolhi aplicado. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, esse item efeitos de texto eu encontrei dentro do grupo fonte, isto é, dentro das formatações de fonte ou dentro das formatações de parágrafo? Bem, eu encontrei o botão efeitos de texto dentro das formatações de fonte. Portanto, efeitos de texto no Word não é formatação de parágrafo. Efeitos de texto é formatação de fonte, porque pertence aqui ao grupo fonte da guia página inicial do Word. Então, voltando à questão, ele pediu o que não pertence à formatação de parágrafo. A resposta correta é a letra B, efeitos de texto. Efeitos de texto não é formatação de parágrafo, é formatação de fonte, como acabamos de colocar, né? Aqui chegando aos questionamentos aqui,
O Roberto Domingos, acho que alguém errou ali. E depois a Priscila Mendes também triste ali, a Nádia Camilo também acabou e a Ju Pivovar ali também enviando a sua mensagem. Pessoal, a ideia então aqui é cuidar muito, antes de explicar as outras opções, uma dica importante para quem está estudando o Word. Separa no teu estudo o que é formatação de fonte e o que é formatação de parágrafo. Observa lá no meu Word, é muito importante que dentro do estudo que se faça, se saiba quais são as principais formatações de fonte, e as principais formatações de fonte estão aonde? Dentro do grupo fonte. Separando quais são as principais formatações de parágrafo que está dentro do grupo parágrafo. Então esse é um exercício que eu tenho que fazer quando eu estou estudando o Word. Entender quais são as formatações de fonte e quais são as formatações de parágrafo. Por isso é muito importante, né? Mas tem mais ali que a questão citou, deixa eu mostrar. A letra B é o gabarito. Recuo da letra C de Canadá é formatação de parágrafo também. Vamos ver, ó. Quando eu tenho aqui o meu parágrafo, observa ali no Word o meu parágrafo, eu vou selecionar esse parágrafo aqui, e agora eu vou clicar dentro do grupo parágrafo no botão que se chama aumentar recuo. Cliquei, cliquei, cliquei. E agora eu vou clicar no botão diminuir recuo. Cliquei, cliquei, cliquei. Percebe que se o botão aumentar recuo e o botão diminuir recuo, se esses dois botões estão dentro do grupo parágrafo, é porque recuo é formatação de parágrafo. Então não podia responder a letra C, porque recuo, acabamos de ver, de fato, é formatação de parágrafo. Depois, a letra D dizia tabulação. Será que tabulação é formatação de parágrafo? Ou o que prova que tabulação, de fato, é formatação de parágrafo? Acompanha comigo. Quando o usuário clica no ícone do grupo parágrafo, observa, vou clicar aqui no ícone do grupo parágrafo, tem lá embaixo um botão chamado tabulação. Só isso já indica que tabulação é formatação de parágrafo, porque se o botão tabulação está dentro da caixa de diálogo parágrafo, é porque tabulação é formatação de parágrafo. E aí quando o usuário clica em tabulação, ele vai poder escolher qual é o tipo de tabulação que ele deseja, alinhamento esquerdo, centralizado, direito, decimal ou barra, se vai ter ou não preenchimento para as tabulações, se ele vai indicar alguma parada de tabulação, por exemplo, eu quero uma parada de tabulação em 5 centímetros. Aí eu digitei 5, pedi para definir e vou dar OK. Agora, quando eu pressionar a tecla Tab, percebe que ele foi direto para a posição de 5 centímetros. E eu fiz isso entrando no ícone do grupo parágrafo e clicando no botão tabulação e definindo uma tabulação. Portanto, sim, tabulação é de fato formatação de parágrafo. Não podia responder então a letra D de Dinamarca, porque acabamos de ver que tabulação, sim, é uma função das formatações de parágrafo. E a letra E dizia não hifenizar. Não hifenizar ou hifenizar, tanto faz as duas, é ou não é formatação de parágrafo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele diz que não hifenizar. Acompanha comigo. Novamente eu vou clicar no ícone do grupo parágrafo. Vamos lá, clicar aqui no ícone do grupo parágrafo. Aparece a caixa de diálogo de formatação de parágrafo. E aqui nós temos várias opções de configuração. Uma delas aqui embaixo diz, ó, não hifenizar. Não hifenizar. Então eu posso marcar a opção não hifenizar dentro da caixa de diálogo de formatação de parágrafo para não hifenizar aquele parágrafo, não permitir que o Word faça a hifenização naquele parágrafo. Portanto, não hifenizar também é formatação de parágrafo. Então não podia responder a letra E, porque não hifenizar é sim formatação de parágrafo. A única dessas da letra A, B, C, D, E, que não é formatação de parágrafo, é efeitos de texto, porque isso é formatação de fonte, né? Por isso que a questão ficou aí com essa resposta. Deixa eu só vir aqui. Então, ali a Karina Alvar dizendo, se fosse no LibreOffice ou mais, a resposta seria a mesma? Sim, Karina Alvar. Se fosse o LibreOffice 4.1 ou superiores, também nível do tópico, recuo, tabulação e não hifenizar são formatações de parágrafo. E efeitos de texto é formatação de fonte. Então, se fosse o LibreOffice, como perguntou aqui a Karina Alvar, daria a mesma resposta, seria a letra B de Brasil. B de Brasil aqui é a resposta dessa questão. Ok? A Daiane Costa perguntando, nossa, obrigado por explicar tão bem. Valeu, Daiane, obrigado pelas mensagens também. Ali a Ju Pivovar. Depois o Roberto Domingues.
é que no seu canal tem o Estatuto do Deficiente. Aí fiquei curioso. Ah, tá. Ali o Roberto Domingos, você acertou. Professor, quando vai ter aula para PM soldado? Ah, Roberto Domingos, eu estou preparando sim uma aula para a Polícia Militar de São Paulo, né? Para PM de São Paulo soldado. E logo, logo já estará no ar. Eu acho que amanhã talvez eu consiga fazer uma entrada ao vivo, inclusive, com novas aulas para a Polícia Militar de São Paulo. Ok? Fica ligado então o Roberto Domingos, que vai ter também para a PM São Paulo. Depois a Karina Alvar agradecendo ali. Beleza, é isso aí. Bom dia a Lourdes Gomes, dizendo que está chegando agora na nossa transmissão. Seja bem-vinda, Lourdes. Vamos para a questão 5 de hoje, então? Ok, pessoal, vou soltar aqui a questão 5. Para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo, vamos deixar 2 minutos a questão 5 no ar. E em 2 minutos eu retorno para responder a questão com vocês e indicar o gabarito, certo? Então vamos lá, soltar a questão 2, está aí. Já vou saindo de cena. Vamos largar aqui o áudio. Em 2 minutos eu volto e disparo o contador ali. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui para a resolução da questão 5, então primeiro vamos olhar ali as mensagens que chegam aqui no nosso chat, aí logo logo a gente já dá o gabarito. Então tá lá, vamos ver. O Cleiton Ferreira perguntando ali, professor, faz aula de Windows 8? Ok, Cleiton, vamos fazer sim, e logo já vão estar disponibilizadas no canal, tá? Então é só acompanhar o canal V1 Prova logo eu vou fazer ali uma playlist para o Windows 8. O Sérgio René Pessoa Villanova respondeu a letra C. E ali, pessoal, tá todo mundo respondendo a letra C, ó. Thelma Ferreira, a letra C, a Ju Pivovar, a letra C, Nádia Camilo também indicando a letra C, a Fátima Martins, a letra C, o Carlos Souza, a letra C, a Maria Silva, letra C, a Érica Souza, letra C, e o Cleiton Ferreira também indicando aqui a letra C de Canadá para essa questão. Vamos lá, observa, em relação à planilha eletrônica Excel, considere os valores de células abaixo. A1 igual a 40, célula C5 igual a 30, E6 igual a 4030. A função fórmula utilizada na célula E6 que resultou o valor 4030 foi. E ali aparece a função soma, a função unir, concatenar, unir e soma. Como é que a gente percebe isso? Olha só, vou pegar aqui uma planilha e observa nessa planilha que eu vou montar aqui para vocês. Nós vamos copiar os valores que estão indicados na questão, certo? Então, na A1 é 40. Então, vamos pegar aqui na célula A1 e vamos digitar 40. Vamos continuar ali observando a questão. A1, 40. Na C5, 30. Então, vamos colocar ali na minha planilha, na célula C5, o valor 30 como ele pediu.
ok? E aí ele diz que na célula E6 vai aparecer 40/30, e ele perguntou que fórmula na célula E6 consegue indicar 40/30. Então vamos lá para a célula E6, observa, agora vou colocar aqui o cursor, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a largura, aí. Vamos colocar aqui na célula E6 o cursor, e ali eu vou digitar uma fórmula que faça o que ele pediu, que gere aqui na célula E6 o valor 40/30. Mas antes eu quero dar uma explicação. Existe dentro do Excel a função chamada concatenar. E a função concatenar do Excel serve para unir caracteres, para juntar sequências de caracteres. E a função concatenar é igual, para dar início à fórmula, digita concatenar, abre parênteses e aí coloca os argumentos separados por ponto e vírgula. Por exemplo, eu vou colocar A1, que é onde tem 40, separa os argumentos botando ponto e vírgula, então ponto e vírgula, e digita o outro argumento, que nesse caso é C5, onde está 30, e fecha parênteses. Então, quando eu coloco igual concatenar, abre parênteses, a 1,5, isso quer dizer que eu quero juntar os caracteres da célula A1 e os caracteres da célula C5. Então, eu quero juntar 4,0 com 3,0. Quando eu der Enter, a resposta que apareceu na célula E6 foi 40/30, exatamente o que ele queria. Então, a função concatenar dentro do Excel serve para juntar sequências de caracteres. Agora, é claro que eu poderia fazer uma outra maneira de concatenar. Essa é uma delas, que é de fato a resposta da questão. Mas uma outra maneira para concatenar é assim, ó. Digita igual, coloca A1, percebe? Nem escrevi função concatenar, coloca o E comercial e depois coloca C5. Isso também vai dar o resultado 40/30, mas sem usar a função concatenar, porque o E comercial que está ali é o operador para concatenação do Excel. Então, quando colocamos, vou repetir, ó, igual A1, que tem o valor 40, E comercial, e depois C5, que tem o valor 30, ele também entende que é para juntar a sequência dos caracteres, e aí dá como resposta aqui 40/30. Claro que o certo que a questão pediu aqui foi igual concatenar, abre parênteses, A1, ponto e vírgula C5, onde ele vai juntar com a função concatenar, A1 que vale 40, C5 que vale 30, ele juntando vai ficar 40/30 como o resultado desta fórmula. Por isso que nessa questão, de fato, nós vamos anotar aqui, observa a resposta, a letra C de Canadá, concatenar sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal? Bem, nas outras opções aqui, ó, o nome da função não é unir, então já tiramos a letra B e D aqui por falta de função. A função chama concatenar. A letra A botou soma sem o sinal de igualdade, o que vai dar só o escrito soma, abre parênteses, entre aspas, A1, mais, entre aspas, C5, fecha parênteses, porque não tem o sinal de igualdade, aí o Excel não vai entender que é uma fórmula. E a letra E de Equador, quando bota soma A1, 2 pontos C5, aí é para somar os valores que vão da célula A1 até C5. Daí não é para juntar, não é para concatenar. Então, de fato, aqui a resposta C de Canadá, sem dúvida nenhuma, né? A Cris Alves perguntando, professor, teremos aula hoje à noite? Não, hoje também estou com aula presencial aqui e também não vou conseguir fazer a entrada ao vivo hoje à noite, tá, Cris? Então, a aula ao vivo mesmo só agora, pela parte da manhã que nós vamos fazer a aula ao vivo. Hoje, então, só essa aula aqui ao vivo, não teremos aula à noite. Beleza, vamos para a nossa questão 6 agora. Acompanha comigo, como sempre eu vou deixar aqui o contadorzinho, né? Vai ficar 2 minutos a questão no ar e em 2 minutos eu retorno para as explicações dessa questão 6. Já vou disparar aqui a questão para vocês, já vou sair aqui de cena, vamos colocar o áudio. 2 minutos e estou de volta. Pessoal, eu só tirei ali o contadorzinho, que eu vou disparar agora de 2 minutos, e eu coloquei no cantinho ali por enquanto para vocês enxergarem bem a questão, certo? Então, 2 minutos, como eu disse, já vou retornar e resolver a questão com vocês.
Bem, pessoal, voltamos aqui para a resolução dessa questão. Vamos analisar aqui as respostas que vão chegando nas mensagens. Por enquanto, aqui só temos resposta do Sérgio René Pessoa Villanova, que respondeu aqui a letra C de Canadá para essa questão. Ainda não recebi respostas adicionais aqui no chat, por enquanto só o Sérgio aqui respondendo a letra C. Então vamos lá, vamos para a resolução da questão. Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Antes de ler toda a questão, a Thelma Ferreira aqui também indicando a letra C, a Cris Alves agora mandou a mensagem da letra C também, a Karina Alvar também indicou a letra C de Canadá. Eu vou abrir aqui o meu Excel agora para mostrar esta planilha para vocês e aí a gente vai fazer uma discussão em cima desta planilha, ok? Vou pegar aqui a planilha que eu já tenho aberta e pronta aqui, vamos até ampliar um pouquinho o nível do zoom e aí vocês podem enxergar melhor, certo? Ali a Fátima Martins dizendo que não sabe e está ficando frustrada. Não fica, Fátima, porque é importante, mesmo errando e não sabendo, é importante saber agora que é a época do estudo. E a época do estudo, quando a gente está começando a pensar na informática, é assim mesmo. A gente erra, se sente mais desmotivado, mas não pode ficar desmotivada, tá, Fátima? É importante que tu continue com os estudos, continue pegando a ideia das questões, porque faz parte do aprendizado errar, não saber a resposta, não entender a questão. Porque esse é o momento do estudo, e tem que ter dedicação, isso e força de vontade. Então, um recado ali para a Fátima, não perde a motivação, continua motivada, que vale a pena sim estudar. Aí ao longo do estudo tu vai vendo que as questões começam a se repetir devagarinho e aí tu começa a ficar mais fácil responder as questões, ok? A Lourdes Gomes perguntando, você não está sozinha, Fátima? Olha ali a Lourdes já dando apoio para a Fátima, fica tranquila então, Fátima. E Lourdes também, por que não dizer? Fiquem tranquilas, faz parte do aprendizado e do estudo esse comecinho parecer ser mais difícil, mas ao longo do estudo tudo vai ficando mais fácil, pode confiar em mim, porque é fato isso, ok? Agora é claro, tem que ter força de vontade para não perder a motivação. Vamos lá então, a resposta da questão, acompanha comigo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, antes de ler o enunciado da questão, é demonstrar algumas coisas que a questão indicou. O que eu quero demonstrar para vocês aqui? Por exemplo, quando eu digito aqui na célula C1, igual soma, abre parênteses, e aí eu vou colocar ali A1, dois pontos, B1, o que eu estou querendo somar? Estou querendo somar da célula A1 até a B1, que nesse caso aqui tem o valor 4 e 3. Quando eu pressionar Enter, o resultado que vai aparecer ali, observa comigo, é 7, ok? Isso porque eu digitei aqui, ó, igual, soma, abre parênteses A1, dois pontos, B1. Aí apareceu 7 como sendo o resultado da soma da célula A1 e B1 até B1, que eu acabei de demonstrar. Se eu simplesmente clicar aqui na célula C1, na alça de preenchimento, e quem que é a alça de preenchimento? É esse quadradinho que aparece no canto inferior à direita da célula. Clicando na alça de preenchimento e arrastando para baixo, automaticamente virou 11, porque a fórmula que antes ali em cima era A1 mais B1, quando o usuário arrasta a alça de preenchimento com uma fórmula para baixo, ele desce uma linha, então onde era linha 1 virou linha 2, percebe que era A1, dois pontos, B1, e aí virou soma A2, dois pontos, B2, e ele passou a fazer agora a soma de A2, dois pontos, B2, que é 5 e 6, que deu o resultado 11. Eu vou repetir a operação para quem não pegou. Atenção, primeiro eu digitei a fórmula, igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, B1, fecha parênteses. Depois, eu cliquei na alça de preenchimento, que é esse quadradinho no canto inferior à direita da célula, arrastei para baixo e aí virou 11 como resultado, porque se em cima era A1, dois pontos, B1, como eu desci uma linha, o que era linha 1 virou linha 2, e aí ficou soma A2, dois pontos, B2, que é justamente a soma de 5 e 6, que deu o resultado 11. Ok? Agora, vamos continuar aqui o meu pensamento. Antes de resolver a questão, percebe? Agora é só usar o Excel. Se eu selecionar só a célula A1 e A2, só essas duas células aqui, ó, A1 e A2, que tem o valor 4 e 5, e clicar na alça de preenchimento, quando tem valores que não são fórmulas, ele verifica a diferença entre esses dois valores, 4 e 5 a diferença é 1, e quando eu arrastar a alça de preenchimento para baixo agora, embaixo do 5 virou 6, porque ele viu que a diferença entre os dois valores
era de 1 e aí virou 6. Se eu continuar arrastando, observa, vou clicar na alça de preenchimento, vou arrastar até a célula A4. Aí virou 6 na A3, mais 1 virou 7 na A4. Então, quando selecionamos duas células com valor numérico, que não são fórmulas, é só valor numérico comum, ele verifica a diferença entre os valores, 4 e 5 a diferença é de 1, e aí eu arrasto a alça de preenchimento e ele passa a fazer uma progressão aritmética de 1 em 1. Então, depois do 5 vira 6, depois do 6 vira 7, até onde eu parei de arrastar. Se eu fizer a mesma operação aqui na célula B1 e B2, observa, B1 tem 3, B2 tem 6. Qual é a diferença entre 3 e 6? É de 3. Se a diferença entre 3 e 6 é de 3, agora ele vai fazer uma sequência de 3 em 3. Então, depois do 6 mais 3 dá 9, depois do 9 mais 3 dá 12. Então, observa que agora, quando eu arrastei a alça de preenchimento com o 3 e o 6, ele fez mais 3 deu 9, mais 3 deu 12. Por que que aqui foi de 1 em 1? Porque a diferença entre 4 e 5 é 1. Então, ele fez uma sequência de 1 em 1, virou 6, virou 7. Por que que aqui ele fez uma sequência de 3 em 3? Porque a diferença entre 3 e 6 é 3. Então, depois do 6 mais 3 deu 9, depois do 9 mais 3 deu 12. Então, a alça de preenchimento, ela pode ser usada não só em fórmulas, onde vai virando A2, 2 pontos B2, depois aqui embaixo, se eu arrastar, vai virar A3, 2 pontos B3. Se eu arrastar mais para baixo, aqui vai virar A4, 2 pontos B4. Mas quando não é fórmula, quando é valor, e eu tenho duas células selecionadas, vale a diferença entre eles. E agora vamos pensar na questão. A questão disse para selecionar da célula A1 até C2, selecionando essas 6 células. E se eu fizer isso e arrastar a alça de preenchimento até a célula C4, percebe que aqui virou 6, virou 7. Aqui virou 9, virou 12. Aqui, onde tinha o 11, embaixo, virou A3, 2 pontos B3, porque era a fórmula, né? Era A2, 2 pontos B2, desceu uma linha, aí virou A3, 2 pontos B3. E A3 vale 6, somado a B3, que vale 9, 6 e 9, o que apareceu como resultado foi 15. Aqui mais embaixo, apareceu 7 e apareceu 12. E aqui, como era A3, 2 pontos B3, embaixo ficou A4, 2 pontos B4. A4 vale 7, B4 vale 12, e aí a soma de A4, 2 pontos B4 foi 19, como estamos enxergando aí na prática. Por isso que a resposta do que vai aparecer na célula C3 e na célula C4 é 15 e 9. Voltando à questão, observa o que ele pediu, ó. O chefe do departamento financeiro apresentou ao funcionário uma planilha contendo o seguinte. Em seguida, solicitou ao funcionário que selecionasse as 6 células de A1 até C2, como a gente fez naquele exemplo. Depois ele diz aqui, ó, e propagasse o conteúdo selecionado para as 6 células seguintes, de A3 até C4, arrastando a alça de preenchimento habilitada na borda inferior direita de C2. Então, quer dizer que ele selecionou estas 6 células e aí arrastou com a alça de preenchimento até a C4. E aí, após essa operação, o respectivo resultado obtido na célula C3 e na C4 foi 15 e 19, da letra C de Canadá, como nós acabamos de fazer aí na prática. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta para essa questão, letra C de Canadá. Ok? A Lourdes Gomes dizendo ali, aprendeu com a aula, valeu Lourdes, grande abraço. A Cris Alves, conclusão, preciso estudar mais, obrigado pelas aulas top, valeu Cris. É isso aí, isso é importante. A alça de preenchimento que acabamos de ver nessa questão é muito importante estudar, porque cai várias questões falando sobre o uso da aula de preenchimento, né? A Thelma Ferreira também agradecendo ali sobre as questões e o que aprendeu. Pessoal, essa era a nossa última questão, a questão 6 da aula de hoje. Estamos terminando aqui a nossa transmissão ao vivo de hoje. A única coisa que eu peço para vocês ali, fazendo uma pesquisa aqui no final, pessoal, gostaria que vocês deixassem aqui na mensagem do chat a partir de agora, só para mim olhar ali, quais são os horários, manhã, tarde e noite, e o horário também de preferência de vocês em relação às aulas ao vivo. Eu estou fazendo uma pesquisa de quais são os melhores horários para fazer a aula ao vivo, para poder pegar o que tiver de maior parte de respostas e fazer as entradas ao vivo, ou tentar fazer dentro dos horários indicados. Então, gostaria de fazer uma pesquisa agora, quem puder colaborar, colocar agora ali nas mensagens quais são os turnos, manhã, tarde ou noite, ou horários preferidos para as entradas ao vivo.
Pediria agora para quem conseguir colaborar e deixar ali, é muito importante para a gente, porque aí nós vamos tentar fazer as entradas ao vivo num horário que seja o melhor horário para a maior parte das pessoas, né? Então vou aguardar ali um pouquinho e aí vou respondendo também os questionamentos ali, vou agradecendo a presença e as palavras da Fátima Martins, da Nádia Camilo ali agradecendo também, a Gláucia Glau dizendo que aprendeu muito hoje, a Karina Alvar também disse excelente, a Thelma Ferreira, à noite, Karina Alvar dizendo que prefere pela manhã, a Maria Silva pela manhã, a Nádia Camilo também manhã, a Cris Alves tem total disponibilidade, a Cris Alves pode em qualquer, Lourdes Gomes também pode ser em qualquer horário. O Marcos Munhoz dizendo meu horário na manhã após as 9 horas. Obrigado, Marcos, pela participação. A Cris Alves, a Ju Pivovar dizendo manhã também, a Fátima Martins manhã. O Cleiton Ferreira indicando à noite. A Gláucia Glau pela manhã. Jonathan Silva indicando também à noite. O João Seabra manhã. A Fátima Martins indicando manhã às 9 horas. A Érica Souza à noite também. Larissa Barbosa, para mim também, qualquer horário. Ok. Beleza, pessoal, é isso então. Quem quiser continuar, agora eu vou encerrar aqui a transmissão ao vivo, mas quem quiser continuar ali enviando as mensagens do melhor horário, é só deixar ali que eu estou fazendo um cadastro de tudo que vocês vão respondendo ali sobre o melhor horário, e aí eu vou fazer as entradas adequando ao horário onde a maioria prefere aqui nas nossas aulas ao vivo. Certo, pessoal? Então era isso. Bom dia a todos. Não esquece, reforça o estudo em tudo que a gente viu aqui na matéria. Bons estudos aqui ao longo do dia. E amanhã estamos de volta com mais transmissão ao vivo. Certo, pessoal? Até lá e bons estudos.